Olá, meu amigo e minha amiga, parceiros aqui do canal Pode Tudo, comigo Alessandro Moreno. Nos últimos dias fomos surpreendidos com uma notícia que tem, de alguma forma, trazido uma comoção legítima pela grande maioria das pessoas que sabem o que realmente representa você ser acometido por uma enfermidade, por um problema, e num país com uma certa deficiência clara na saúde pública, sobretudo, e o alto custo que é ser, inclusive, clinicado em uma unidade privada. Estamos falando aqui do cientista Pirula, que é um divulgador científico, é um defensor incansável da causa da ciência. Segundo todos os portais, praticamente, ele sofreu um acidente vascular cerebral, o AVC, e praticamente dedica a sua vida na divulgação científica. Há muitos anos ele tem o seu canal no YouTube, de onde com certeza deve tirar dali os seus proventos. Claro que para a família, os mais chegados e os que, de alguma forma, precisam dessa estrutura econômica do Pirula, isso é algo muito, vamos dizer, difícil de se lidar. Claro, foi um golpe para a família, um golpe para os amigos e um golpe para quem tem o mínimo de sentimento. Eu ouvi muitos canais, assisti vários vídeos, eu sei que existem pessoas que, de fato, são solidárias, que não medem esforços e que não estão fazendo isto, ou seja, um pedido de apoio, porque trata-se do Pirula, porque tantas outras pessoas que nós conhecemos também com menos relevância no sentido público, também precisam desta ajuda. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa hipocrisia, sobre essa sociedade, de alguma forma, da máscara, da hipocrisia e mediocridade. Então, eu quero aproveitar, fazer algumas considerações. O Pix e a conta do Pirula e dos responsáveis estarão aqui na descrição do vídeo, mas dizer o motivo pelo qual eu decidi, mesmo meu canal sendo um canal pequeno, tentar aqui conscientizar as pessoas para que possam ajudar. Primeiro, porque é um ser humano. Não é porque é uma pessoa com popularidade e notoriedade. É que é um ser humano e que, independente de sua estrutura econômica, vai despender de tantos recursos para tentar se tratar, lutar pela sobrevivência. Então, eu posso dizer que sei o que é realmente isto. Eu sei o que a família está, de fato, passando. Então, eu não vou aqui chorar, não vou mostrar meu aparelho de celular, quanto que eu enviei para o Pirula, mas eu quero aqui deixar claro, eu estou fazendo este vídeo, estou com o objetivo de levar uma conscientização a você que tem agido mais como um cristão do que os próprios cristãos. E, portanto, são os cristãos pelo Pirula. Significa, aqueles que são detratados, são ridicularizados e, inclusive, odiados por uma parcela dos religiosos cristãos, católicos, protestantes, entre outros, sem generalizar, que estão se mobilizando de forma honesta, solidária. Muitos que estão fazendo não por um oportunismo midiático, mas pela necessidade. E em 2014, a minha esposa foi vítima de um aneurisma cerebral. Eu tinha a minha empresa e ainda um instituto com mais de 6.000 alunos. Eu parei a minha vida. Todas as minhas economias e reservas foram para cuidar da minha esposa. E preocupado com a vida dela, e se vocês quiserem ir no meu Facebook, vocês verão toda a nossa história, inclusive imagens minha com ela no hospital, ela fazendo tomografia, tudo que vocês possam imaginar. Minhas economias chegaram ao limite, onde eu não sabia o que fazer, ao ponto
de ter que recorrer ao SUS. Minha esposa só foi ser atendida 45 dias propriamente depois de internada, alternando Hospital da Posse e Hospital Federal da Lagoa. O seu médico ainda, Dr. Rafael, lhe acompanha e ela sempre precisa estar voltando ao Hospital Federal para fazer as suas revisões. E olha que se passaram 9 anos. Portanto, não é apenas um tratamento que o Pirula irá ser submetido agora. Isso será parte de todo um processo, se tratando de um AVC que ele estará submetido. Então eu quero pedir a você que está aqui no meu canal, não envie nenhuma contribuição para mim, ok? O Pix e a conta bancária vai estar aqui na descrição deste vídeo, mas como vocês sabem, não gosto de seguir as narrativas, não deixarei aqui de falar algumas coisas importantes também diante daquilo que tem se reverberado, infelizmente, por parte de muitos que se dizem cristãos, que é o chamado amor reverso. Neste momento crítico, o Pirula precisa mais do que nunca de toda ajuda financeira. E eu posso dizer o quanto. E eu nunca tive popularidade, não era uma pessoa e nem sou uma pessoa de grande expressão. Imagine o que eu passei. Portanto, eu quero aqui que você, não me importa, talvez você diga, professor, eu só ganho um salário mínimo. Imagine se 100 mil pessoas enviarem R$1. Com certeza ele terá o suficiente para poder lutar pela sua saúde e tentar dar a volta por cima e continuar sendo uma voz tão importante aqui no YouTube, levando conhecimento, criticidade, com respeito, com diálogo para aqueles que querem pensar um pouco mais esse mundo nosso tão complexo. Os custos, pessoal, com o atendimento médico, eu posso falar, porque se alguém achar que isso aqui é um oportunismo, lobismo, nós podemos provar. São muito altos. Minha mulher passou por vários tipos de exames que vocês possam imaginar, até que minhas economias acabaram. E aí, somente a política possibilitou que minha mulher pudesse operar. Porque se não fosse o ex-prefeito saudoso Nelson Bornier, nós hoje não sei o que poderíamos dizer se ela estaria aqui. Então, é um gasto muito grande. O Pirula terá que passar por uma reabilitação neurológica, terapias intensivas, ele terá que ter suporte contínuos. Aliás, eu acredito que ele terá que fazer até microfilmagens, como a minha esposa sempre faz, depois de 9 anos. Enfia uma câmera pela femoral para ver como é que está o seu cérebro. Por isso, eu entro nesta campanha solidária, como fiz por outros amigos, por outros conhecidos, pessoas que sequer fizeram parte da minha relação íntima e pessoal. É triste que, inclusive, estes mesmos canais que eu estou vendo aí, aqui no YouTube, quando tomaram ciência de que era apenas um anônimo, não fizeram esse mesmo apoio que estão fazendo. Por isso, assista meu vídeo que vai ficar aqui na descrição sobre essa sociedade, mascarada por uma virtude encenada. Beleza? Outra questão, pessoal, é que a gente precisa superar, de fato, esta imagem que se criam dos ateus. Eu vejo hoje sendo reverberado um amor reverso, que para mim é amor nenhum. Uma crítica, na verdade, que eu pretendo fazer aqui a este sentimento de ódio travestido de amor que tem se reverberado. Vamos entender aqui, e enquanto isso você já vai fazendo a sua doação, já vai pegando aí o link do Pix fixado aqui no vídeo. Esse vídeo é único e exclusivamente, ele ficará aqui, independente do número de inscritos e visualizações que eu tenho. Eu queria ter condição até de monetizar esse vídeo, para que monetizar no sentido de pagar, para que outras pessoas tenham acesso a este pedido de doação, somando a todos os demais que estão ajudando. Primeira questão é que o amor, ele é frequentemente exaltado como um fundamento da fé cristã e de diversas religiões ou ramos do próprio cristianismo, mas pode ser o budismo, o hinduísmo, onde se pensa teísmo. No entanto, o que a gente percebe é que quando esse amor ele se manifesta de uma forma tão hostil como, foi a mão de Deus. Como eu ouvi alguém dizer, eu nem vou trazer esse comentário aqui. Eu ia trazer, mas não vou trazer, porque
eu não vou dar palco para esse tipo de reverberação, de ódio, que demonstra simplesmente, né, um cristianismo reverso, mas que não representa aqueles cristãos decentes, bondosos, com um espírito humanitário na verdade. A grande realidade é que tem muitos querendo usar isso, seja de um lado ou do outro, como um momento de alguns dispersarem um ódio e fazerem uma teologia em cima disso e até dizerem, quem sabe, o Pirula está tendo a oportunidade de conhecer Jesus. É mais ou menos isso que a gente tem ouvido. Ou seja, é uma hostilidade com o desejo de aniquilação simbólica do outro. É isso que nós temos visto. Veja, o caso do biólogo e divulgador científico Pirula, eu acho que ele é um paleobiólogo, se não me falha a memória. Ele, na verdade, depende disso. Paulo Miranda Nascimento, eu acho que é o nome dele, na verdade, que se tornou hoje alvo de críticas, inclusive, ataques e até campanhas de ódio por parte de muitos setores religiosos, que dizem, na verdade, fundamentados no amor ao próximo, por exemplo, né, que é o momento dele fazer uma reflexão e repensar a vida dele com Deus. Mas, como eu disse, o meu pedido de doação vai ser seguido do pedido de uma profunda reflexão sobre isso. Poderia ser eu, poderia ser um padre, poderia ser um pastor, assim como eu vi aqui no YouTube muitos ateus comemorando, inclusive, e até com um tom, inclusive alguns que estão aí fazendo um vídeo, né, de um teólogo supostamente defensor do design inteligente que faleceu, né? Eu lembro disso, o vídeo está aí, pena que eu não posso colocar aqui na descrição, né? Alguns chegaram a dizer que vá para o inferno, foram os termos que eu ouvi aqui no YouTube, tá bom? Então, a gente vê um paradoxo de um amor que odeia. Essas religiões que na verdade são teístas, não importa qual matizes elas pertençam, abraâmica, judaica, cristã, budista, né? Elas se baseiam simplesmente nesse discurso do amor. Mas aí aqui vai servir para os ateus e vai servir para os cristãos. Como pode o amor ser seletivo? Bem, vou fazer uma campanha para o Pirula porque é o Pirula. Vou fazer uma campanha para o Pirula porque é meu amigo. Vou fazer uma campanha para o Pirula porque ele é uma celebridade. Ou seja, mesmo que os ateus façam isso, não expressam um verdadeiro sentimento de amor. E tem muitos fazendo, senhores, mas que continuem fazendo, ainda que com a hipocrisia. Do mesmo modo, alguns cristãos, eu farei para mostrar que sou um cristão. Bem, se faz para mostrar que sou um cristão, pode continuar fazendo, porque eu sei o que é. Eu sei quanto gastei para tentar minimamente permitir que minha mulher chegasse pelo menos onde ela chegou passando por uma cirurgia. Então, com hipocrisia ou sem hipocrisia, doe, porque é uma vida e que não está acima de nenhuma outra vida e nem é melhor do que qualquer outro ser humano, ok? Veja, eu entendo o papel do Pirula. Aqui eu estou dizendo a sua relevância para a ciência, sabe? E também para a própria criticidade, porque ele faz ciência e desmistifica muita coisa. E é por isso que ele é alvo, e já vem sendo alvo muito antes disso, de muitos ataques. O Pirula ele se tornou conhecido por se popularizar, na verdade, por um conhecimento científico e por criticar crenças infundadas, como o próprio criacionismo, ok? O negacionismo científico. Então, existe uma ala, não só do cristianismo, mas dentro dos próprios bastidores acadêmicos, que também não vão tanto com a cara do Pirula. Essa é a verdade. E isso, claro, que incomoda profundamente muito mais os religiosos literalistas. Sabe por quê? Porque ele confronta essas estruturas de poder baseadas em dogmas. Então, vale lembrar, criticar ideias não é o mesmo que odiar pessoas. Veja, assim como eu vi aqui ateus fazendo isso quando um teólogo do design inteligente, chamado, acho que Adalto, faleceu. E eu acho que esse ateu vai me assistir e vai ficar putinho comigo. Mas assim também, como alguns tentam manifestar, tem gente aí fingindo até que está chorando, sabe? Talvez se fosse a mãe não fazia nem essa cena toda. Enfim, a gente tem que ser o que a gente é.
Eu não estou fazendo isso porque é o Pirula. Eu estou fazendo isso porque eu passei por isso. Eu sei o que é isso. E é uma pessoa, na verdade, que vai despender de toda a economia. Porque é um ser humano. É alguém. Aqui na minha cidade, nós fizemos uma campanha para um rapaz que era um barbeiro. Porque é solidariedade. Solidariedade não vê, na verdade, jamais é aquilo que o outro representa, mas o que o outro é na verdade. Então, o meu pedido de apoio e doação ao Pirula não é pelo que ele representa, porque se ele não fosse um cientista, quer dizer então que ele não precisaria de apoio e ajuda? Vamos tirar esse ressentimento, tanto um certo ressentimento religioso, quanto um certo sentimento acadêmico, ideológico, né, devido a esses embates. Como já dizia Nietzsche, inclusive, né, falando sobre essa moral religiosa, aquela baseada, segundo Nietzsche, em ressentimento, que era frequentemente usada como uma reação de impotência. Quando figuras como Pirula, como outros que estão aqui, fico pensando, professor Fábio Sabino, Oswaldo Luiz Ribeiro, eu, entre outros, que eu não quero dar nomes aqui, ok? Desconstroem esses mitos religiosos com argumentos racionais, baseados na ciência, o que isso não, de fato, revela um ódio ou aversão à religião, ok? Veja, não é, na verdade, uma forma de violentar as pessoas, mas de levá-las a conhecer muito mais o seu próprio mundo e as coisas diante de sua volta. Então, por favor, esse amor reverso é amor nenhum. Quando a defesa da fé se torna violência, na verdade, não existe amor. Eu peço a você, se você puder fazer a sua doação, não importa quanto você vai doar, tá aqui no link, aqui ó, na descrição do vídeo, aqui na minha thumb, também na descrição dos comentários, vou deixar fixado. Doe, não importa quanto. Agora não doe porque é o Pirula, doe porque é um ser humano que, na verdade, como qualquer outro, poderia ser o vendedor de balas ou de picolé. A dificuldade para superar um drama como este é a mesma. A diferença é que para quem tem dinheiro, condições, veja, já é difícil e precisa de apoio. Imagine para um vendedor de picolé, de água no trânsito, um cortador de cana, para outros que, tanto quanto o Pirula, estão enfrentando muitas dificuldades para sobreviverem, inclusive fazerem um tratamento e voltarem às suas atividades para sobreviverem, sem contar o INSS, que infelizmente está ali para atrapalhar e ferrar a vida dos outros, onde pessoas estão morrendo esperando um benefício. O objetivo do meu vídeo não é polarizar nada, ok? É transformar o debate e não silenciar vozes. Este é o meu objetivo. Então, doe e que os cristãos aprendam. Cristãos pelo Pirula. Ou seja, são os cristãos que estão, de fato, agindo com um verdadeiro sentimento de solidariedade e amor para atender alguém que está passando por um problema tão sério. E que não façamos só pelo Pirula, façamos por todos que tivermos a consciência e o conhecimento de que precisam de uma mão amiga. Um grande abraço e eu espero vocês em um próximo vídeo.